Olá! De acordo com o levantamento do IBGE, no quarto semestre de 2023, 43 milhões e 800 mil mulheres brasileiras estavam ativas no mercado de trabalho, o que representa quase 50% da população feminina do país. No Alesp em Pauta de hoje, vamos falar sobre empoderamento feminino. Nossas convidadas são Fernanda Razulevicius, que é advogada especialista em direito trabalhista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Priscila. É uma honra estar aqui, principalmente para abordar esse tema tão importante, tão necessário, da qual também gosto muito de falar, afinal de contas sou mulher, e muito obrigada por esse espaço. Eu que agradeço. Também temos, só que em ambiente virtual, Júlia Horta, que é especialista em comunicação, autoconfiança e também a Miss Brasil 2019. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Estou muito feliz de estar aqui com esse papo com vocês. É um tema tão importante da gente falar. Vai ser uma honra, com certeza. Obrigada. Doutora, para começar, conta um pouco para a gente o que significa empoderamento feminino. Bom, o empoderamento feminino é dar voz às mulheres, né? As mulheres poderem tomar suas decisões, terem liberdade de atuação, isso é o empoderamento. A gente sabe que isso é obstado de certa forma, isso vem melhorando ao longo do tempo, mas isso é limitado às mulheres que não tão quanto é limitado aos homens, evidentemente, em decorrência de uma questão histórica, a questão do mercado de trabalho aí para as mulheres, como é diferente para os homens. Então, o empoderamento é exatamente isso. A mulher tomar as suas próprias decisões, ter autonomia na sua vida, seja de forma financeira, seja de forma social, dentro de um relacionamento. Então, empoderar-se é você tomar as decisões na sua vida com base no que você deseja, com base nos seus sonhos e não com base em vontades alheias ou circunstâncias alheias. Uhum. E também não tem a ver ali com uma competição masculina, né? Não, de forma nenhuma. O empoderamento feminino busca realmente tentar uma equidade, não uma disputa, mas uma igualdade na relação entre homens e mulheres, seja qual for o cenário. Essa é a ideia. Existe uma disparidade. Então, o empoderamento feminino é justamente para a gente buscar essa igualdade, né? Evitar a disparidade. Uhum. Júlia, fala um pouco para a gente da experiência que você tem, até um pouquinho com a tua história, né? De chegar onde você chegou, hoje trabalhando com mulheres, mas teve aí uma caminhada até chegar a ser Miss. Com certeza. E é muito importante dizer isso. Eu estava em um ambiente totalmente feminino. Um concurso de beleza é um espaço em que mulheres disputam um título. E você colocou essa questão da disparidade, né, e da rivalidade, de repente, com homens, mas muitas vezes me questionaram também se no ambiente em que eu estava não haveria, então, rivalidade entre as próprias mulheres. E aí, como você trabalhar essa questão do empoderamento num contexto como esse? Quando, na verdade, a gente está ali buscando o mesmo sonho. Então, em todos os concursos que eu participei, eu saí com amigas para a vida, justamente porque a gente compartilhava dos mesmos objetivos. E não significa que porque as duas, ou as 27, no caso do Miss Brasil, querem o mesmo objetivo, que a gente não possa respeitar o merecimento uma das outras. Muito pelo contrário, é uma plataforma em que todas nós estamos ali e temos direito a falar sobre aquilo que a gente acredita. Então, é um espaço, sim, que a gente tem a oportunidade, como ela já disse antes, de falar sobre as nossas escolhas, falar sobre aquilo que importa pra gente. E aí, para você chegar nesse lugar e, de fato, quando pegar o microfone, quando for te dada a oportunidade de fala, você conseguir falar sobre o que te representa, aí é um processo que eu sempre digo que o empoderamento vem antes do autoconhecimento, que é um processo de você saber muito bem quem você é, para você utilizar a plataforma da melhor forma possível. Uhum. E, Fernanda, você, quando chegou ali na competição da Miss Brasil, você já tinha essa consciência, esse empoderamento? Você pôde fazer uso ali do microfone para trazer um pouco de quem você é, esse empoderamento mesmo? Ou foi um processo? Você passou por um processo para chegar aí? Com certeza foi um processo. Eu participei de vários concursos de beleza antes de ir para o Miss Brasil, que foi o concurso que eu ganhei. Depois fui para o Miss Universo, que é um concurso super conhecido.
Mas no começo eu era muito jovem e eu entrei em um ambiente que sim, existe essa competição. E você pode saber quem você é e acabar se destacando e aproveitando da plataforma, como eu falei, ou você pode se perder se você não souber muito bem quem você é. Então, no começo foi isso que aconteceu comigo. Durante um processo muito longo, eu ficava tentando me encaixar num padrão que eu acreditava que eu existia, que eu tinha que cumprir todas as regras e estar do jeito como esperavam que eu estivesse. Enquanto eu fiz isso, eu não ganhava. Eu me preparava muito bem para os concursos, era finalista de todos eles, mas alguma coisa fazia com que eu não ganhasse. E essa alguma coisa apareceu para mim quando eu entrei numa jornada de autoconhecimento, que eu percebi que o que me impedia de ganhar é porque eu não era eu. E aí, quando eu realmente passei por esse processo de descobrir quem eu era, aceitar tanto as partes boas quanto as partes não tão boas de mim, trabalhar nessas partes para chegar na minha melhor versão, aí sim eu consegui, ganhei o maior concurso de beleza do Brasil e quando peguei no microfone eu sabia, tinha consciência da minha responsabilidade nesse lugar e eu falei sobre aquilo que realmente importava não só para mim, mas para tantas outras pessoas, porque quando a gente está nesse lugar a gente não fala só pela gente, né? Tem uma responsabilidade de várias pessoas que estão ali junto com você. Uhum. Fernanda, daí a gente vê, doutora, a questão das falas, né, que a gente agora escutou da Júlia, alguns aspectos. Então, por exemplo, esse processo, autoconhecimento, desenvolvimento. Fala um pouco para a gente sobre isso também. É um processo que as mulheres passam muito ao longo da vida, né? Sim, é um processo, todas nós precisamos passar por isso e eu gosto muito de trazer a questão da educação nesse processo, do estudo nesse processo. Quanto mais a gente tem ali o acesso à educação, o acesso aos estudos, nos possibilita ao autoconhecimento e ao conhecimento também dentro da sociedade, de nos posicionar, de entender quais papéis nós temos que assumir e criar pensamentos e opiniões críticas aí para conseguir nossos espaços dentro da sociedade e dentro do nosso próprio caminho também, né? Então, o estudo, não só a autoanálise, o autoconhecimento, mas o estudo em si é uma base para que a gente possa criar esse autoconhecimento e reconhecer o nosso papel dentro da sociedade, ocupar os nossos espaços. No mercado de trabalho ainda tem uma discrepância, né? Principalmente quando a gente fala da questão salarial. Ainda mulheres recebem um salário menor que os homens na mesma função. Como que a gente já caminha em relação a isso e como que a gente pode mudar essa realidade? Isso é uma realidade, não é um achismo. Eu sou advogada, eu atuo dentro de empresas, eu vejo isso acontecer, também vejo com empregadas isso acontecer, então não é uma coisa que está distante, é uma coisa que existe. A igualdade, seja de qualquer maneira, mas a igualdade salarial, ela é uma proteção constitucional. E foi necessária a criação de uma lei, mesmo já havendo uma proteção constitucional, a necessidade de criação de uma lei para a igualdade salarial, justamente para vedar esse tipo de acontecimento. E digo mais, mesmo com a lei, a gente precisa de pessoas fazendo a fiscalização para que isso aconteça. É uma construção. Já há muito tempo funciona dessa maneira, por muito tempo a gente aceitou dessa maneira também, e agora é uma construção para que esses salários sejam igualados e que a gente tenha as mesmas oportunidades, principalmente em cargos de lideranças, que os homens têm. Então, vai precisar existir uma construção e uma fiscalização dessa igualdade salarial, mas eu sempre trago para as empresas que eu atendo uma consciência, até para a gente reter talentos. Hoje, Priscila, o quadro de advogada, por exemplo, o quadro de advogadas inscritas na OAB é maior que o de advogados. Então, a gente tem uma presença feminina muito grande no mercado de trabalho. Então, se as empresas pretendem reter talentos e as mulheres estão dentro desses talentos, é necessário minimamente igualar o salário. Evidentemente, respeitando a questão da experiência, das competências, não é só a questão de ser mulher ou homem que vai definir a questão do salário. A gente tem uma série de fatores, mas esse não pode ser um fator para trazer diferença no salário. Infelizmente, isso existe, mas a gente precisa não só de políticas públicas, mas uma consciência das empresas, uma consciência da sociedade, e até é importante as empresas levarem esse conhecimento para os homens,
né, para eles verificarem como é a presença da mulher dentro do mercado de trabalho, tomarem consciência de todas as dificuldades que a mulher tem dentro do mercado de trabalho, para ajudar nessa construção, né? A gente consegue chegar num patamar legal com relação a isso quando a sociedade está mobilizada para isso. E, Júlia, a doutora Fernanda falou da questão até a influência externa para a interna, né? Então, assim, o que as leis dizem, a proteção das leis e aquilo que acaba respaldando na mulher. Muitas vezes o empoderamento também, ele precisa ser, acho que talvez na maioria das vezes, né, interno para, né, fora. Me fala um pouco, como que você trabalha com as mulheres, como que você pode ajudar, você ajuda mulheres? Eu sempre falo que o empoderamento começa no autoconhecimento, mas depois vem várias outras questões. Eu tenho um livro que tem esse título e lá eu trabalho principalmente em 3 pilares que para mim são os que mais fazem sentido quando a gente fala de você se empoderar e confiar em si para tomar decisões da sua vida. Primeiro, você se conhecer. E segundo, você se amar, porque a gente não confia em quem a gente não conhece e a gente não confia em quem a gente não ama. E esse amor aqui pode parecer muito, tá no campo das ideias, mas não. Amar verdadeiramente é você não depender da validação do outro. É você entender que sim, tem muitos aspectos sobre nós que talvez a gente não goste, mas que até para que a gente faça algo a respeito e que a gente melhore, a gente precisa aceitar, porque aí você tem o seu ponto de partida para construir algo em seguida. E por último, a gente não confia em quem não cumpre o que promete. Então, eu sempre falo que também a gente precisa assumir essa autorresponsabilidade. A Fernanda trouxe a questão da educação e, obviamente, existem várias variáveis que envolvem o processo educacional no nosso país, principalmente, um país extremamente diverso, mas a gente precisa entender que realmente a gente precisa também fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes essa falta de empoderamento que vem pra gente mas eu tô agindo em prol disso, eu tô agindo, por exemplo, no contexto feminino, né? Como são a minha organização? Eu, como uma mulher que lidera uma empresa, como está o meu time? Eu dou oportunidade também para outras mulheres? Eu compro de outras mulheres? Eu valorizo a voz de outras mulheres? A gente traz muito essa questão da sororidade, né? Então, a partir do momento que eu valido outras mulheres, eu também me empodero, eu vejo muito dessa forma. Então, é sim um processo interno, mas eu sempre falo, nós somos singulares, mas a gente precisa pensar plural, afinal de contas, a gente vive numa sociedade. Então, para mim, tem que trabalhar em cima desses pilares e reforço isso que a Fernanda trouxe da educação, porque, sem dúvida, o que faz com que a gente também tenha a capacidade de colocar a nossa voz no mundo é ter repertório para fazer isso. Então, a educação, ela fortalece a gente, encoraja a gente para que a gente ocupe os espaços que a gente merece estar. Fernanda, quer complementar? Não, mas muito bacana ouvir a fala da Júlia, que é uma perspectiva que às vezes a gente não se coloca, eu no meu campo ali não me coloco a refletir, mas é realmente isso, né? Mulheres fortalecendo mulheres, isso é muito importante, a gente precisa se unir, né? Porque se a gente quer que a sociedade trabalhe em conjunto com a gente, o primeiro passo é a gente se unir e se fortalecer. Até lá no meu escritório eu falo, só contrato mulheres. Não, claro, se aparecer um talento, um homem, mas eu dou preferência à contratação das mulheres, porque é o que eu acredito. E é o objetivo, construir um ambiente com maior potências femininas ali, porque é uma bandeira que eu gosto de levantar, uma bandeira que eu gosto de erguer. Uhum. E quais as vantagens até, né? Você acabou de falar sobre essa questão de contratar mulheres. Muitos empresários vêm do lado contrário. A mulher engravida, a mulher tem TPM, a mulher tem algumas questões de saúde anual, precisa fazer aquela bateria de exames. Mulher tem filhos, tem casa. E aí, como que fica essa conta também? Porque tem muitas vantagens e tem mulher também trabalhando, não é ruim, não. Não é ruim, não são só desvantagens. Existe uma questão da proteção da mulher, por óbvio, por evidente, isso é necessário existir, mas a mulher, de modo geral, a gente tem uma habilidade muito grande na organização, em multitarefas, em absorver vários tipos de atividade. Né? Nós já nascemos, de certa forma, com a questão do cuidado. Isso até pela construção da nossa sociedade, nós temos essa habilidade de cuidar e de atender muitas demandas. De uma forma geral, as mulheres são mais criativas e, ouso a dizer, até mais
comprometidas e responsáveis com o trabalho, justamente por conta dessa questão que a sociedade nos cobra. Então, a gente tem a tendência de entregar mais, de precisar entregar mais, no sentido de provar, olha, eu sou competente, tão competente quanto o homem que não tem ali o cuidado com o filho, que de maneira geral é maior com a mulher, né? Então, por conta dessa questão, ouso a dizer que a mulher é sim mais comprometida e acaba se entregando mais ali no trabalho para compensar essa questão que a nossa sociedade vive, essa diferença que atribuíram à mulher, né, por uma questão histórica mesmo, de trabalhar mais tardiamente, entrar tardiamente no mercado de trabalho. E assim, não é uma regra trabalhar, né, Priscila? Tem mulheres que não desejam trabalhar, não desejam ter uma carreira, ir para o mercado de trabalho, e não há problema com relação a isso. Apesar de ser até jovem, o que eu gosto de falar é estude para você ter a oportunidade de mudar o seu caminho caso você queira. Você vai ter possibilidades quando você estuda. Mas, voltando à questão da mulher no mercado de trabalho, é isso. Eu não olho por essa perspectiva de, vai engravidar. Até porque, assim, o pai também tem as responsabilidades dele. E hoje a gente está caminhando para uma questão de que as empresas estão ampliando licença paternidade, que eu, sinceramente, acho que deveria ser uma questão legal, a paternidade ser aumentada, para não haver esse desequilíbrio na questão de não vou contratar mulheres por conta de licença maternidade. Mas as próprias empresas maiores, prevêem aí em regimento interno, a ampliação da licença paternidade para trazer essa igualdade e essa responsabilidade, dividir essa responsabilidade com a figura paterna, que majoritariamente e estatisticamente as responsabilidades acabam sendo atribuídas à mulher. Mas mesmo com essas questões, eu ainda opto em contratar mulheres porque eu vejo dessa maneira. E eu sinto isso no meu escritório, que as mulheres acabam se dedicando mais que os homens. Pode ser uma perspectiva minha de mundo, né, ali da minha bolha, mas é o que eu sinto. Júlia, e como você trabalha essa questão com as mulheres, né? Que muitas podem até abrir mão do mercado de trabalho ou abrir mão dos seus sonhos por ser mulher. E como mudar isso também? Falar para elas, né? Há a possibilidade, há a realização. Como que você trabalha isso com elas? É muito disso que a gente já está falando, sobre a importância desse empoderamento começar no autoconhecimento, no autoamor, como eu falei, na autorresponsabilidade, porque a gente só consegue entender que a gente consegue ocupar os espaços que, na teoria, as pessoas veem como espaços masculinos, quando a gente se empodera e entende esse senso de capacidade que a gente tem. Então, o que eu acredito muitas vezes é que muitas mulheres, em primeiro lugar, têm vergonha de assumir que querem ser vistas, valorizadas, reconhecidas, aplaudidas. É como se isso fosse um problema. Então, você quer aparecer? Não, não é. Eu só quero ser reconhecida, valorizada, aplaudida, assim como outras pessoas são. Só que muitas vezes a gente terceiriza isso. E aí a gente transfere essa responsabilidade para o outro. E isso é muito complicado. Por isso que o autoconhecimento, esse olhar mais amoroso para a gente é tão importante. Porque a gente só vai receber esse reconhecimento de fora quando a gente se reconhecer. Quando a gente entender o nosso valor. A mulher passa muito pela famosa síndrome da impostora. Ela, às vezes, recebe uma incrível oportunidade. E aí, quando essa oportunidade chega, ela pensa, mas eu? Será que eu mereço mesmo? Será que eu tenho a capacidade para estar nesse cargo, para assumir essa posição, para estar em cima desse palco? E ela própria, às vezes, se sabota para não estar nesse lugar. Então, por isso que esse fortalecimento de quem eu sou, de como eu posso estar onde eu estou, é tão importante. Porque muitas vezes a mulher, ela chega a receber a oportunidade e ela mesma diz não, porque ela não acredita em quem ela é. E aí, Fernanda, doutora, como que fica essa questão até de não assumir o seu lugar, né? Assim como a Júlia falou, essa autossabotagem, né? De olhar oportunidades, receber oportunidades e de repente falar, não é para mim. A autoestima,
a confiança são pilares do empoderamento, são alguns dos pilares do empoderamento feminino. Você precisa acreditar, a mulher que confia em si, e existem ferramentas para isso. A Júlia trouxe algumas, e também a questão da educação e a estruturação da sociedade também para trazer essa confiança para a mulher, são pilares do... Você precisa se reconhecer competente, precisa enxergar que você está apta a ocupar aquele lugar, se sentir merecedora. E é difícil, de fato, não é uma coisa fácil, a gente enfrenta isso mesmo, porque a gente está dentro de uma sociedade machista. Existe uma questão, Priscila, que as mulheres chegam, às vezes, em cargos de liderança e têm dificuldade de liderar as pessoas, muitas vezes um grupo de homens ou preponderantemente de homens, às vezes por si só, por não ter autoconfiança e se colocar num lugar de diminuição que não deveria, porque a pessoa que alcançou aquele cargo, alcançou por mérito, por trabalho, precisa assumir aquele papel, precisa tomar as rédeas ali da sua vida e conduzir aquele papel. Porém, em algumas situações, mesmo a mulher assumindo esse papel de liderança, se enxergando como líder, tentando desenvolver o trabalho, às vezes a sociedade, né, aquele time que está abaixo dela boicota. Acontece, que é o que a gente leva ali já para uma questão de assédio moral horizontal, que são dos próprios colegas de trabalho boicotando a liderança daquela pessoa por ser mulher. E aí as empresas precisam fazer um trabalho de conscientização para aquela liderança funcionar. Afinal de contas, é a tomada de decisão da empresa que deve ser respeitada. E já é super difícil as mulheres chegarem a esses cargos. Quando elas chegam, é necessário que elas consigam liderar. Mas o primeiro passo é a mulher se enxergar como possuidora daquele cargo e confiar que se ela está ali naquele lugar, é porque ela tem competência e tem condições de estar naquele lugar. Então, de fato, o que a Júlia falou é exatamente isso, é você se enxergar, assumir o seu papel, ter a autorresponsabilidade de estou aqui, vou fazer, e as pessoas vão ter que me respeitar, vão me impor, acaba sendo mais trabalhoso, mais cansativo do que para um homem, mas é isso, para a gente conseguir mudar esse cenário, a gente precisa de um trabalho, a gente precisa de um esforço. Até porque outras mulheres se esforçaram e trabalharam antes para que a gente pudesse conseguir votar hoje. Né? Se não fosse o trabalho cansativo e as batalhas das outras mulheres, hoje a gente não conseguiria trabalhar, não conseguiria ter cargos, não conseguiríamos votar. Né? Então, precisamos sim, por mais que seja mais cansativo, por mais que seja árduo, temos que fazer. Nascemos nessa condição e a gente precisa, porque vai chegar um momento, é o que a gente espero que não seja uma utopia, mas que a gente chegue num momento em que as coisas vão estar normais, como devem ser. Todo mundo ocupando seus espaços, sem preconceito, sem discriminação, sem diminuir uma liderança por se tratar de uma mulher, e até a mulher se enxergar com tranquilidade em cargos de poder. Ô, Júlia, algo também que a doutora Fernanda trouxe aqui para a gente, vem até do assédio moral, mas também se vive muito, acho que praticamente todas as mulheres passaram por questões de assédio sexual, né? Ou aquelas brincadeirinhas, ou aquelas comentários. Fala um pouco para a gente sobre isso também, até para que a mulher não se endureça tanto, porque parece que às vezes a gente tem que colocar uma armadura para evitar que algumas coisas aconteçam. E aquela coisa que é tão boa da mulher, tão bonita, a feminilidade, aquela sensibilidade, parece que às vezes a gente tem que colocar embaixo de uma armadura mesmo, né? É muito duro isso, né? Porque muitas vezes a gente quer se esconder para não ter que passar por situações que não deveriam jamais acontecer. E até para a gente enfrentar tudo isso, também mais uma vez reforça essa importância da gente se empoderar. Porque a gente não pode se calar. A gente não pode se conformar com, é assim, né? Os homens fazem as piadinhas, eu vou ouvir uma cantada na rua, vão falar da minha roupa, vão me diminuir porque eu sou mulher. Que a gente continue sendo eternamente inconformadas. Não eternamente, porque a gente espera que chegue num ponto final, mas que a gente não desista de falar. E isso é muito, muito, muito desagradável. Eu não conheço uma mulher que não tenha passado por uma situação de assédio em algum momento da sua vida. Como isso pode?
como que a gente pode, em pleno 2024, saber que todas nós vamos vivenciar isso em algum momento, quando não todos os dias, né? Então, que a gente se fortaleça mais uma vez uma nas outras e que a gente não deixe de falar sobre isso. É muito importante um espaço como esse, que a gente discuta isso e que a gente denuncie. A gente tem que denunciar. E se, eu tô com medo, eu não sei a melhor forma, temos aqui a doutora Fernanda também que pode falar algo sobre isso, mas existem os meios e existem lugares especializados para isso, justamente para que esse tipo de coisa não seja tolerada mais, porque não somos nós que precisamos nos adaptar por conta da falta de respeito das outras pessoas. E sim o contrário, isso precisa de um limite. Nós vamos até fazer um intervalo agora e voltar falando sobre esse assunto. Essa questão do empoderamento a ponto da mulher se proteger, ou seja, não permitir que façam com ela aquilo que ela não quer que faça. E que também, hoje, a justiça, a legislação proíbe. É crime em muitos casos. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe em Pauta, hoje falando sobre empoderamento feminino. Eu tenho aqui nos nossos estúdios a doutora Fernanda Rasolevicius, que é advogada especialista em direito trabalhista e também em ambiente virtual, Júlia Horta, especialista em comunicação, autoconfiança e Miss Brasil 2019. Doutora, nós terminamos o bloco anterior falando sobre a violência, né, contra a mulher, seja aqui no ambiente de assédio moral, assédio sexual, mas também a violência contra a mulher que acontece muitas vezes dentro de casa e que a informação e a justiça, ela respalda essas mulheres nesses âmbitos todos que a gente citou, não é? Sim, sim, com certeza. Infelizmente é um cenário. Dentro do ambiente de trabalho existe a questão do assédio moral e assédio sexual, que a gente consegue combater isso por meio de ações dentro da empresa, inclusive acontecendo, a empresa é responsabilizada, porque a empresa precisa proteger ali as suas empregadas, precisa haver treinamentos, haver a educação nesse sentido, é um papel do Estado isso, mas também do particular. Inclusive, a empresa responde nessa situação e cabe aí a violência doméstica, a questão da mulher ir atrás, né, de denunciar. Às vezes é o passo mais complicado, mas existe sim uma proteção à mulher em todo sentido, tanto com relação à medida protetiva, e uma informação muito legal de trazer é a questão da estabilidade no emprego quando a mulher é vítima de violência doméstica, porque o que traz, assim, o que pode ajudar muitas vezes é a mulher ter uma autonomia financeira. Então, quanto mais acesso à educação, quanto mais proteção, saúde, a mulher fica mais fortalecida em questões de relacionamentos abusivos, ela consegue ter mais facilidade de sair daquele ambiente. E aí o emprego é tão necessário nesse momento, porque às vezes aquela pessoa ainda é dependente, mesmo tendo emprego, e aí naquele momento é o momento que ela mais precisa daquilo. Então a mulher que é vítima de violência doméstica, que precisa sair do ambiente, sair da sua casa, do ambiente familiar, tóxico ali, ela tem uma estabilidade no emprego de 6 meses. E isso é importante trazer, porque às vezes fica, mas eu não vou ao meu trabalho porque apanhou aquela situação, mas ela precisa ter essa informação de que ela está respaldada, não só no sentido da lei penal, de punir aquela pessoa, de conseguir uma medida protetiva para se afastar daquela pessoa, mas também no âmbito do trabalho. E aí cabe também, dentro do ambiente de trabalho, as empresas educarem, coibirem. Priscila, eu vi até um vídeo que me impactou muito, não vou saber a fonte, mas foi muito interessante um experimento de um assédio acontecendo, um assédio sexual dentro do ambiente de trabalho acontecendo, no qual haviam mulheres e homens
presente assistindo aquela cena. As mulheres foram questionadas, olha, a fulana foi submetida a assédio sexual? Você viu alguma coisa estranha acontecendo? Todas as mulheres disseram sim. Ela estava sendo assediada, ele estava tocando diferente, estava muito próximo. E os homens que estavam no mesmo ambiente, que foram ouvidos, todos negaram. Não vi nada acontecer, não vi nada de diferente. Então, olha que situação, né? Então, a gente precisa educar as pessoas, principalmente, eu sempre trago para o ambiente de trabalho, que é o que eu vivo, as pessoas precisam educar e treinar, isso é assédio. E quando acontecer, homens e mulheres não podem ser coniventes com isso. E a conivência não está só na ausência da denúncia, mas a questão de você está sendo questionado, manifeste. Todo mundo sabe o que é um assédio. A gente consegue identificar uma proximidade de uma pessoa que apenas está conversando com a gente de um assédio. É muito notório isso. E é interessante, esse experimento me chocou muito. E por mais que a gente saiba que é assim, quando você olha um experimento desse, você fala assim, meu Deus, como é triste, como é forte isso, né? Então, essas seriam as minhas considerações a respeito. E, Júlia, até dentro desses exemplos, né, que a doutora Fernanda trouxe, como que a mulher consegue virar essa chave, sair desse ciclo de violência, tendo essas informações, mas precisa coragem muitas vezes, né? E elas não conseguem. O que você dá de conselho para elas, para esse empoderamento para sair do ciclo de violência? Eu acredito que o principal conselho é ter coragem de compartilhar com alguém e de pedir ajuda, porque muitas vezes a mulher ela já está num lugar de tamanha vulnerabilidade que não tem nem como a gente falar sobre empoderamento para essa mulher. Porque ela, a partir do momento que ela começa a sofrer violência dentro da casa dela, toda a autoestima dela é destruída, toda a percepção de valor sobre si mesma é destruída. Então, muitas vezes ela vai precisar que alguém dê a mão para ela, relembre ela de que ela não merece estar naquele lugar e aí encoraje a fazer essa primeira denúncia, né, esse primeiro momento. E depois, obviamente, procurar ajuda de terapia psicológica para poder conseguir retomar toda essa confiança em si mesma de novo, essa autoestima, essa valorização de entender que ela não tem culpa, porque muitas vezes a vítima é colocada num lugar também de responsável por essa situação de violência, para que ela volte a acreditar nela mesma e aí sim consiga encontrar um novo cenário, né? Mas é muito desafiador. Então, até por experiência de ter pessoas muito próximas que vivenciaram isso, eu vejo que nessas situações o melhor caminho é você ter uma rede de apoio e encontrar coragem para pelo menos encontrar uma pessoa com quem você possa compartilhar e pedir ajuda, porque às vezes a nossa força nesse momento falta. Doutora Fernanda, as empresas podem ajudar nesse processo? Aqui na LESP foi desenvolvida inclusive uma cartilha de boas práticas e se fala sobre isso, a questão do assédio moral, assédio sexual, a violência contra a mulher. Então, dentro das empresas também é o ambiente para empoderar as mulheres? Sim, com certeza é um ambiente para empoderar as mulheres, dar voz a essas mulheres, inclusive nessas questões não só de violências acontecidas dentro do ambiente de trabalho, mas as violências ocorridas fora do ambiente de trabalho. Muitas das empresas oferecem auxílio psicológico, seja por questões ali do trabalho, mas por questões externas também, para você conseguir manter aquela pessoa trabalhando de forma feliz, saudável dentro do ambiente de trabalho. Então, busque saber, conheça os canais, principalmente das empresas maiores, sempre existe, sempre não, mas na maioria das vezes existe canal para isso, ajuda para isso. Às vezes você não tem uma pessoa para buscar dentro do ambiente familiar, mas procure alguém dentro do ambiente de trabalho. De modo geral, as pessoas são solidárias, né, a buscar ajuda, a resolver, mesmo que às vezes a empresa não tenha estruturado um caminho para isso. Uma colega de trabalho pode ajudar, um chefe imediato pode ajudar, né, de várias formas. Então, as empresas acabam ficando com esse olhar mais de dentro do trabalho, mas pode sim haver essa ajuda de forma geral na vida da pessoa, né, na vida da mulher. E, Júlia, em ambiente virtual isso também é possível? Dá para ajudar como influenciadora?
Eu acredito que sim, inclusive o meu trabalho é uma grande responsabilidade estar em um contexto virtual com tantas pessoas acompanhando o que você posta e levando em consideração aquilo que você fala. Então, eu no meu trabalho hoje no digital, eu busco cada vez mais empoderar outras mulheres, não só a partir de exemplo mesmo, de compartilhando a minha forma de viver, mas também tudo que eu aprendi na minha jornada de autoconhecimento e no meu estudo também do desenvolvimento pessoal, de neurociência, porque eu acredito que a gente tem tanto conteúdo hoje nas redes sociais que a gente precisa também ter esses conteúdos que vão ser o conteúdo de fortalecimento, né? E eu tenho algo que eu levo muito para minha vida, que é quando uma pessoa ela brilha, quando uma mulher brilha, quando ela tá com a luz dela acesa, quando ela confia em si, quando ela tá encorajada, quando ela não permite que façam nada disso com ela funciona como uma vela que pode acender várias outras. Então, por isso eu acredito que esse processo é tão importante também, porque quando uma mulher ela ocupa espaços, quando uma mulher se encoraja, quando uma mulher diz não, ela acaba validando e permitindo que várias outras façam também. Então, ser influenciadora, seja no digital, seja no presencial, é sim muito importante. Ô, Júlia, mas você percebe até ali, de repente nos comentários dos vídeos, das suas postagens, mulheres que acabam, parece que está jogando contra, né? Quando você mesma falou, a gente precisa estar junta, né? As mulheres precisam ali ser como uma vela, acender as outras, mas você percebe também que há quem jogue contra, que não percebeu ainda que a gente está do mesmo lado? Infelizmente, sim, né? E por isso que eu falei no começo dessa importância da sororidade, porque é muito complicado. Se a gente tem dores parecidas e a gente está o tempo todo lutando para ter esse espaço para nós, para que a gente não sofra violência, para que a gente tenha direitos iguais. Como que isso é possível, essa luta, se quando algo acontece com uma mulher, a primeira a apontar o dedo, estar contra é também outra mulher? Então, para mim, essa é a base. A gente precisa estar realmente juntas, porque a gente se entende, a gente vivencia, mesmo sendo completamente diferentes, a gente vivencia situações muito parecidas. Então, é muito importante que a gente dê as mãos. E eu falo muito sobre isso também, que a gente olhe com mais amor para outras mulheres. Até o contexto da sociedade que a gente vive, né, machista, patriarcal, criou essa rivalidade entre mulheres, mas cabe a nós também quebrar essa rivalidade. Não dá para seguir assim, porque com certeza quando a gente anda juntas, a gente é muito mais forte. Uhum. E daí a questão das iguais, né, doutora? A gente tem aqui no Parlamento Paulista várias mulheres, né, deputadas que trazem as causas que são próprias da mulher. Claro que os homens podem militar em favor das mulheres, sem dúvida, mas quando a mulher traz as demandas é diferente, né? A gente está no lugar de quem passa por isso, né? Exatamente, Priscila. É muito importante essa representatividade, é muito importante a presença da mulher na política, porque a gente dá voz a mulheres. Nada melhor do que nós, mulheres, para entendermos o que as mulheres precisam e dar voz a essas necessidades, né? Para que sejam criadas no âmbito político, na legislação, questões que nos favoreçam, não no sentido de estar acima, mas no sentido de buscar a igualdade. E em complemento à questão das redes sociais, Priscila, que a gente trouxe aqui, eu acho que as redes sociais, ela traz uma voz às mulheres também muito grande. A gente dá oportunidade para todas as mulheres falarem. E também uma coisa que eu acho muito legal das redes sociais para as mulheres é o senso de comunidade. Você ouve outras mulheres que estão passando pela mesma situação que você, ou mulheres que passaram por situações que você está passando e explicam como conseguiram sair daquela situação. Então, eu acho que a rede social ajudou muito nesse sentido, tanto na questão de violência doméstica, ou às vezes a pessoa tem uma violência ali que é econômica, financeira. Conheço mulheres que nunca tiveram uma conta bancária, porque o marido não permitia e aí passou a perceber, nossa, eu nunca consegui comprar nada porque eu nunca tive dinheiro na minha conta, sempre precisei pedir uma autorização, às vezes até tendo o próprio dinheiro. Então, é muito interessante como a rede social tornou assim bem democrática a voz das mulheres e como esse senso de comunidade ajuda muito até para movimentos, né? Até a questão de organização de movimentos das mulheres
seja, às vezes é uma campanha que as pessoas fazem, uma hashtag que sobe, mas que começa a gerar um movimento. Não só no sentido de, estamos fazendo posts nas redes sociais, não, mas as grandes empresas começam a se atentar a esses movimentos. Olha, elas estão se unindo por isso. Marcas femininas começam a entrar no movimento também. E aí você começa a criar uma atmosfera enorme. Então, acho que a rede social, de certa forma, a gente tem esses casos, infelizmente, algumas mulheres lutam contra, né, a evolução, e às vezes até não dá nem pra gente julgar, a gente não sabe o que aquela pessoa passou, o que ela viveu, qual é a experiência que ela tem de mundo, mas, de modo geral, eu acho que ajuda muito no crescimento, vai se criando uma atmosfera toda conspirando ali a favor. Ô, Júlia, fala para a gente até a sua opinião em relação a essa representatividade na política. Mulheres ali no lugar das legisladoras, né? As que fazem as leis para o nosso, em especial aqui, estado de São Paulo. É importantíssimo, né? Como você falou, os homens eles podem militar e estar junto com a gente nessa, mas ninguém melhor que mulheres para falar por mulheres, por entender o que a gente precisa, por realmente criar e participar da votação de leis que realmente nos protejam, que nos permitam ter mais equidade, como a gente falou aqui. Então, isso é essencial. Como eu falei, da mesma forma que a gente pensa em mulheres para estar dentro das nossas empresas, para dar oportunidade para as mulheres, na política não seria diferente, é essencial. Doutora Fernanda, o que pode ser feito até para um ambiente de trabalho, esse ambiente corporativo, para que as mulheres realmente alcancem os lugares em que estão prontas muitas vezes para alcançar? Então, cargos de chefia, coordenação, muitas abrem mão ou por não se sentirem qualificadas ou não são chamadas, né? Os lugares já são ocupados ali por homens. O primeiro passo é trabalhar no sentido de igualdade salarial e igualdade de oportunidades. Então, quando a gente fala igualdade salarial, procedimentos. Quais seriam os procedimentos? Para grandes empresas, vamos fazer uma auditoria, levantar quais mulheres estão recebendo salários inferiores aos homens que trabalham de igual maneira, que fazem as mesmas coisas, que têm as mesmas competências para a gente coibir. Até por uma questão legal que hoje, quem não cumpre pode ser submetido a multa, inclusive. Então, o operacional disso seria, vamos auditar e corrigir isso. Outra coisa, aplicar treinamentos para os homens de como lidar com as mulheres, de entender quais são as questões das mulheres dentro do ambiente de trabalho, flexibilidade, dar preferência para as mulheres do teletrabalho, por exemplo, o home office, uma modalidade de teletrabalho. Então, vamos dar preferência para as mães que têm dupla, tripla jornada, que acabam trabalhando muito mais que os homens, então vamos beneficiar. Se eu tenho a quantidade X de empregados que podem estar nessa modalidade de trabalho, vamos dar preferência para as mães, para que traga um equilíbrio, porque é uma realidade, a mulher tem muitas vezes dupla ou tripla jornada de trabalho, elas estão mais cansadas, então você evitar esse deslocamento e deixar ela dentro do ambiente familiar, que muitas vezes pode estar o filho ali, ajuda bastante. E a questão de fornecer cursos preparatórios para essa mulher ocupar cargos de liderança. E aí você pode até me falar, nossa, mas fica tudo a cargo das empresas, mas isso é importante para a empresa, para talentos. É muito difícil a questão da mão de obra hoje, muitas pessoas reclamam, e quando a gente incentiva, quando a gente investe nisso, só retorna para a empresa. Então, hoje, grandes empresas têm programas que ajudam as mulheres a desenvolver essa competência de ocupar cargos de liderança. Então, existem mentorias gratuitas, existem treinamentos para que essas mulheres consigam ocupar esses cargos, que a ideia é o quê? Buscar exatamente a igualdade de oportunidades. Nem sempre as pessoas estão aliás, na maioria das vezes as pessoas não estão em pé de igualdade dentro de uma disputa de cargos, né? E a maior parte das mulheres estão ali numa situação desprivilegiada, até por ter menos tempo de investir em si. Então,
pensando nas mães, a gente tem que considerar que o tempo para aquela mulher investir nela mesma, seja em educação, seja autoconhecimento, seja em qualquer cenário, é muito menor do que outras pessoas, certo? A gente tem aquele tempo diminuído. Tem pais que são presentes, que dividem de forma igualitária as funções, mas, de modo geral, isso não acontece. A gente sabe que se o filho ficar doente, majoritariamente é a mãe que sai do trabalho para atender aquela demanda do filho. Dificilmente é o pai. Tem, mas é de forma diminuída. Então, cabe às empresas fazerem esse tipo de adoção de metodologia, né? Para que, já obedecendo uma legislação que já deveria estar sendo obedecida há muito tempo, né? Desde a edição da Constituição Federal, mas que agora está melhor disciplinada, inclusive podendo sofrer multa caso não cumprido. Então, vamos obedecer à legislação, mas criar uma consciência e fazer um ambiente de trabalho melhor. Isso vai se refletir em todas as áreas, isso reflete inclusive num bom ambiente de trabalho. Quando a gente sente que tem ali um investimento para o crescimento do profissional, as pessoas tendem a querer ficar naquele lugar. Júlia, e um passo a passo aí para a mulher retomar ou construir ali a autoconfiança e então ocupar os espaços que realmente ela quer ocupar? Nossa, tem um passo a passo grande, assim, não é tarefa fácil, não, porque é muito bonito, às vezes, a gente falando, né? E parece que é um exercício assim, da noite pro dia eu me sinto muito mais segura. Mas vamos começar então com autoconhecimento. Para você se conhecer, quem puder, eu sempre indico, faça terapia, porque a terapia é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal brilhante. Mas se você não pode fazer terapia nesse momento, crie o hábito de se comunicar com você mesma. Eu sou também especialista em comunicação e para além da comunicação para o externo, a nossa comunicação intrapessoal é muito importante, porque muitas vezes ao escrever algo que está dentro de você, a falar com você mesma, é o momento que você começa a perceber suas emoções, seus sentimentos, suas angústias, seus sonhos, e aí você começa a realmente olhar como se você tivesse assim, em terceira pessoa, com certo distanciamento e se compreender mais. Isso é muito importante. Então, fazer esse gerenciamento das emoções também te empodera. Depois, no segundo lugar, essa questão do autoamor que eu comentei, da autoestima, a gente precisa começar a olhar pra gente com mais carinho, mais cuidado. E muitas mulheres não conseguem hoje nem se olhar verdadeiramente nos olhos. Se vai para frente do espelho, já começa a buscar crítica na aparência, já começa a olhar para uma marquinha que tem no rosto, para a roupa, e não consegue pausar e se olhar nos olhos de tanto que foge de si mesma. Então, que a gente comece a fazer esse exercício de se olhar e, ao se olhar, conseguir nutrir pensamentos bons sobre a gente mesma. Validação sobre a gente mesma. E aí, autocuidado, porque vem junto, né? Eu sempre falo que é um ciclo que anda muito junto. Para você se amar mais, você precisa se cuidar mais também. Quando a gente começa a inverter esse caminho, porque muitas vezes já que eu me amo, eu me cuido, tá? Mas se eu tô nesse processo de não me amar, vamos então inverter? Comece a fazer algo por você. E aí, quando eu falo de autocuidado, eu não tô falando de skincare, massagem, nada disso. Isso também é autocuidado. Mas o simples fato de você cuidar da sua saúde, de você estar com todos os seus exames em dia, com o fato de você ter tempo de qualidade para você mesma, com você respeitar o seu descanso. Isso já é você se cuidando. E a partir do momento que você começa esse ciclo de fazer algo por você, você já começa a se respeitar e se amar um pouco mais. E aí você dá mais um passo. E aí depois, por último, para a gente ir para esse ciclo da autorresponsabilidade, né, de cumprir aquilo que você estabelece com você mesma, pare e pensa hoje em dia na sua vida, na sua rotina, quantas coisas você promete para você que você vai fazer e que você não cumpre. E ao não cumprir, o quanto você está sendo a responsável por minar a sua autoconfiança. Então, você muitas vezes faz planos baseados até na expectativa de outras pessoas, do que esperam que você faça. Então, eu vou fazer uma academia, eu vou ler mais, eu vou ser mais disciplinada nesse aspecto. E aí, como isso não vem de você, vem sendo você cumprindo um que esperam, você acaba não cumprindo. E aí, cada vez que você não vai, que você não lê, que você não vai num treino, você se sente pior, porque é como se você se sentisse incapaz. Então, vamos estabelecer objetivos, metas e vontades a serem cumpridas que realmente sejam nossas e honrar com esses compromissos, com os mini compromissos do dia. Porque cada vitória te fortalece para que você se sinta capaz de fazer algo maior.
Se a gente não está conseguindo fazer nem o pequeno e se sentir segura para realizar o pequeno, a gente jamais vai se sentir segura para realizar algo grande, para sair do lugar onde a gente está e ocupar um espaço muito maior. E só a gente pode fazer pela gente mesma. Eu sei que é muito duro ouvir, por isso eu falei, é longo, eu poderia falar horas e horas disso. Mas só a gente pode fazer. E a autorresponsabilidade é entender isso. Eu não estou dizendo que o mundo é justo e que as condições para todas as pessoas são iguais e que não existem inúmeras variáveis nisso. Não. Tem muitas situações que a gente não controla e que a gente gostaria que fossem diferentes. Mas a partir do momento que as situações existem, você escolhe como você vai lidar com elas. E é só nesse lugar de assumir esse protagonismo, de olhar para sua vida, assumir as rédeas e falar, tá bom, é isso, e é horrível, e eu não queria estar nessa situação, tá, mas tá nas minhas mãos, e o que eu posso fazer a partir disso? Buscar ajuda? Fazer um movimento diferente? Investir em algo novo na educação? O que você pode fazer? E aí, nesse contexto, se conhecendo, se amando e agindo, se colocando em movimento, você consegue se empoderar e aí é uma revolução, porque uma mulher empoderada ninguém para. Ótimas dicas. Aproveito então para finalizar esse programa que teve tanto conteúdo bom aí para você de casa, para nós aqui nos empoderarmos cada vez mais, termos os nossos direitos garantidos e fazermos valer. Bom, agradeço então a doutora Fernanda Rasulevicius, que é advogada e especialista em direito trabalhista. Também dou um minutinho para a consideração final. Obrigada, doutora. Priscila, muito obrigada. Agradeço também a Júlia pelas todas as lições que passou aqui para a gente. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, já disse, né? Espero que a gente caminhe para um cenário melhor na sociedade, seja em âmbito, nas relações sociais, nas relações de trabalho. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, também agradeço a participação de Júlia Horta, que é especialista em comunicação, autoconfiança e Miss Brasil 2019. Obrigada, Júlia. Obrigada, Priscila. Foi um prazer, Fernanda. Que a gente nunca esqueça, mulheres, que a gente não veio nesse mundo para ser apenas espectadora das nossas vidas. A gente veio para assumir o nosso lugar de protagonismo. Não é fácil, mas vamos juntas que esse caminho fica mais leve. Obrigada. Bom, a Lespe em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.